Olá, povo abençoado, graça e paz de Cristo sejam multiplicadas em sua vida. Eu sou o pastor Carlos Coutinho, estou aqui para mais um vídeo e neste vídeo nós iremos meditar em perguntas e respostas. Portanto, se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, acione as notificações, dê o joinha, compartilhe, comente se você gostou, faça suas perguntas e vamos nessa! Ontem no meu Instagram, no Store, eu fiz algumas perguntas e tivemos muitas participações, pessoas respondendo. A nossa enquete foi e está sendo uma bênção. E agora neste vídeo eu quero dar as respostas daquelas perguntas. Então, meu irmão e minha irmã, compartilhem, mandem esse vídeo para os seus amigos, para a sua igreja, para os seus pastores. Mande esse vídeo para os grupos, mande esse vídeo para que outras pessoas também venham junto com a gente no entendimento correto das Escrituras Sagradas. Então vamos nessa, vamos meditar nas perguntas. A primeira pergunta que foi feita foi: a salvação depende das minhas obras? A resposta é não. A salvação não depende das nossas obras, mas depende exclusivamente da obra redentora de Cristo, de Jesus naquela cruz. Efésios, no capítulo 2, no versículo 8, diz: pois vocês são salvos pela graça. Que é graça? Graça é o favor imerecido, sem mérito nosso, foi Deus que nos deu de presente, somos salvos pela graça. Não é um preço pago por nós, foi altíssimo preço para Jesus, mas para nós é gratuito. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus. O que não vem de nós é o ato de salvar, não por obras, olha só o texto, não por obras, para que ninguém se glorie. Ninguém vai poder chegar e falar: eu comprei a salvação, eu fiz isso e aquilo e fui salvo. Ninguém vai se gloriar. Por quê? Porque a salvação é obra de Jesus, é presente de Deus. Ah, pastor, então as obras não são importantes? Eu não posso praticar as boas obras? A resposta para essa pergunta é: para comprar a salvação, não. Mas como resultado da sua salvação, como fruto da sua salvação, devemos sim praticar essas boas obras. No versículo 10 diz: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Então, após a salvação, nós devemos andar como salvos, andar como filhos de Deus, andar como luz nessa terra. Mas o que fica claro aqui então é que boas obras, seja essas obras da lei de Moisés, essas obras que os homens consideram corretas, como fazer caridades, você dar aos pobres, essas coisas, embora podem ser boas, não compram a salvação. A salvação é pela graça, pela fé na obra consumada de Jesus Cristo. Após você ser salvo, após você ter recebido a salvação, a Bíblia diz que você foi recriado agora em Deus para praticar boas obras. Aí você anda como um filho verdadeiro de Deus, fazendo e realizando boas obras, ok? Ficou claro? A segunda pergunta é: Jesus e o Pai são a mesma pessoa? Tem muita gente que responde que sim. Gente, Jesus é uma pessoa, o Pai é outra pessoa. A resposta é não. Jesus e o Pai não são a mesma pessoa. Como eu te disse, Jesus é uma pessoa, o Pai é outra pessoa. Se fosse verdade que Jesus e o Pai são a mesma pessoa, para quem Jesus orava? Jesus também declarou: eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E tem mais, João capítulo 8, versículo 17 e versículo 18 diz o seguinte: na lei de vocês está escrito que o testemunho de 2 homens é válido.
Aí Jesus diz: eu testemunho acerca de mim mesmo. A minha outra testemunha é o Pai que me enviou. Jesus não poderia usar esse texto, legalmente falando, se ele e o Pai fossem a mesma pessoa. Até porque, como ele mesmo disse, citando a lei, que o testemunho é válido com o testemunho de duas pessoas. Portanto, meu irmão, Jesus é uma pessoa e o Pai é outra pessoa. A terceira pergunta, eu acho que eu já até respondi na segunda resposta, é: o Espírito Santo é Deus? A resposta é sim, claro que o Espírito Santo é Deus. O salmista diz: por onde fugirei do teu Espírito? Se subir aos altos céus, tu lá estás. Se descer às profundezas, tu lá estás. Falando da onipresença do Espírito Santo. E nós sabemos que o atributo onipresença é só divino, é só de alguém, é só de Deus. Em Atos 5 também, Pedro fala: você não mentiu, falando para Ananias, você não mentiu para homens, você mentiu para Deus, você mentiu para o Espírito Santo. Então a Bíblia é clara em dizer que o Espírito Santo é Deus. Hebreus 9,14 diz que pelo Espírito Eterno, o Espírito Eterno, eternidade, é um atributo só de um ser divino. Eternidade não quer dizer apenas que um ser vai existir para sempre. Eternidade é aquele que não teve um início e não vai ter um fim. Isso é eternidade. E a Bíblia fala em Hebreus 9,14 sobre o Espírito eterno. O Espírito Santo é eterno, portanto, o Espírito Santo é Deus. O falar em línguas estranhas é para todos? Esta é uma pergunta muito interessante e a resposta é sim, o falar em línguas é para todos. Eu não estou dizendo que todos falarão, mas isso não tem a ver com Deus, o culpado não é Deus, mas tem a ver com a fé de crer e se apropriar deste recurso. Agora, que as línguas estranhas é para todos, a resposta é sim, Deus disponibilizou para todos. Há alguém que vai citar o texto de 1 Coríntios capítulo 12, versículo 29 e 30, que diz: são todos apóstolos, são todos profetas, são todos mestres, têm todos os dons de realizar milagres, têm todos os dons de curar, falam todos em línguas. O texto nos remete a uma resposta imediata é não, nem todos são apóstolos, nem todos são mestres, nem todos vão realizar milagres, essa é a ideia, e eles usam esse texto para dizer o seguinte: olha, então nem todos falarão em línguas, mas eu quero que você continue o versículo diz: todos interpretam. Olha que interessante, Paulo está dizendo sobre a interpretação de línguas. Línguas não é uma coisa só, existem várias operações de línguas. Há operações de línguas para intercessão, há operações de línguas para salvação, para evangelismo, línguas para edificação e línguas, nesse caso aqui, para interpretação. Nós não temos muito tempo para falar sobre isso. Se você tiver o interesse de aprender sobre isso, adquira o meu livro Oração em Línguas e Idioma da Fé, e aí você vai entender passo a passo, tem mais de 200 páginas falando sobre este tema aqui. Agora, esse texto, Paulo está falando sobre línguas para interpretação, e nem todos vão operar nessas línguas para interpretação. Agora, línguas é para todos? Jesus nos responde esta pergunta. Marcos capítulo 16, versículo 17, Jesus disse: estes sinais acompanharão os que crerem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, e os sinais seguirão aos que crerem. Não é os sinais seguirão alguns, os sinais seguirão a quem Deus escolher, os sinais seguirão aos que crerem, em meu nome falarão novas línguas. Aí tem gente que fala, essas línguas aqui não são línguas estranhas, como... Gente, não vai dar tempo de falar sobre isso daqui, mas é línguas estranhas sim, é línguas sobrenaturais sim, e Jesus disse que os sinais seguirão aos que crerem. Então, quem crê, recebe. No próprio texto diz que em meu nome expulsarão demônios. Todo crente pode expulsar demônios? A resposta é sim. Então, todo crente também pode falar em línguas. Está resolvido aqui este assunto. A outra pergunta é: Jesus veio só para os judeus? Gente, tem gente respondendo que sim, né? Não, Jesus veio para o mundo todo.
Texto áureo da Bíblia, João 3,16, e Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê, não é só os judeus, todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ah, pastor, João capítulo 1, versículo 11, diz que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Não diz que ele veio unicamente para os seus, diz que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Não é o que o João estava querendo dizer. O que o João quis dizer é que eles rejeitaram a Jesus. Mas nem todo judeu também rejeitou. Paulo era judeu, Pedro era judeu, os discípulos eram judeus. Então, nós precisamos entender o que João estava dizendo. Estava dizendo a respeito dos mestres, dos religiosos, da massa religiosa dos judeus. Eles rejeitaram a Jesus. Mas Jesus veio para toda a humanidade. Romanos 3, versículo 29 e 30, nós também temos um vídeo nesse canal falando sobre isso, depois você dá uma olhada. Diz, Deus é Deus apenas dos judeus? É uma pergunta, Deus é Deus apenas dos judeus? Ele não é também o Deus dos gentios? Aí a resposta é, sim, dos gentios também. Quem são os gentios? Aqueles que não são judeus. Visto que existe um só Deus, que pela fé justificará os circuncisos e os incircuncisos. Olha só, então Jesus veio para todos. A resposta, Jesus veio só para os judeus? Não. A resposta é não. A outra pergunta é, tenho que guardar os 10 mandamentos? Gente, tem gente que respondeu que sim. Se o crente tem que guardar os 10 mandamentos, então nós temos que guardar o sábado, que também faz parte dos mandamentos. Gente, a resposta é não. O crente não tem que guardar os 10 mandamentos. Pastor, não. Então eu vou roubar, eu vou me prostituir, eu vou adulterar? Não, calma aí, espera um pouquinho aí. Êxodo 20, no versículo 2, quando Deus dá a lei para o povo de Israel, ele diz, eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra de escravidão. Você saiu do Egito? Não, o Egito espiritual. Não, você saiu do Egito, da nação? É claro que não. Os 10 mandamentos não foram dados para nós. Os 10 mandamentos foram dados para o povo de Israel. O que nós precisamos entender é que nós não estamos na aliança feita para o povo de Israel. Nós não estamos sob a velha aliança. Nós estamos sob a nova aliança por meio do sangue de Jesus. Hebreus 8, versos 6 e 7 diz, agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles, assim como também a aliança da qual ele é mediador é superior à antiga, sendo baseada em promessas superiores. Pois se aquela primeira aliança, olha lá, a aliança dos 10 mandamentos, se aquela primeira aliança fosse perfeita, não seria necessário procurar lugar para outra. Na própria ceia, Jesus disse, este é o cálice da nova aliança. Portanto, na nova aliança não existe sequer menção da guarda do sábado. Não há um mandamento na nova aliança na qual nós estamos na guarda do sábado. Nós não estamos debaixo dos 10 mandamentos. Agora, a aliança nova que nós estamos fala contra o adultério? Fala para o crente não adulterar? Sim, exatamente. Não, lá vai falar sobre contra o adultério, vai falar sobre contra furto, não blasfemar o nome do Senhor. Enfim, nós estamos sob as palavras de Jesus, mas não debaixo dos 10 mandamentos. A outra pergunta é, a igreja será arrebatada? A resposta é sim, nós aguardamos o arrebatamento. Em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 a 18, diz, pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estivermos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. A igreja vai ser arrebatada. Nós não estamos falando aqui antes, ou no meio, ou depois da tribulação, mas que ela vai ser arrebatada. Ela vai, em algum período ela vai ser arrebatada. Então a resposta é sim. A outra pergunta é, não crer em Jesus
É pecado? A resposta é sim, não crer em Jesus é pecado. João 16, versos 7 até o verso 9 diz: mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Olha lá, quando ele vier, ele quem? O Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Olha agora, do pecado, porque os homens não creem em mim, disse Jesus. Então, não crer em Jesus é pecado, sim. A outra pergunta é: reencarnação existe? Gente, a resposta é não. Reencarnação não existe. Não confunda encarnação com reencarnação. Encarnação aconteceu na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus assumiu a forma humana. Isso é encarnação. Agora, reencarnação é a crença de que uma pessoa morre e depois ela volta num outro corpo, num novo corpo. Então, isso é reencarnação e isso é errado, isso não existe. Hebreus capítulo 9, versículo 27, o texto não está querendo tratar disso, mas acaba nos dando um respaldo para isso. Diz: da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo. Ou seja, reencarnação. Se o cara morre, volta no outro corpo, morre de novo, volta no outro corpo, morre de novo. Esse texto então é uma mentira, porque diz que o homem está destinado a morrer uma só vez. A outra pergunta é: existe pecado maior e menor? Tem gente que respondeu que não. Todo mundo, tem gente que acredita, não, pecado é tudo igual, tal, mas a Bíblia diz que existe. O próprio Jesus falou em João capítulo 19, versículo 11, olha lá o que Jesus respondeu para Pilatos: não terias nenhuma autoridade sobre mim, se esta não te fosse dada de cima. Por isso, aquele que me entregou a ti é culpado de um pecado maior. Pecado maior. Existem sim tamanhos diferentes de pecado. Eu espero que este vídeo tenha sido bênção na sua vida. Mais uma vez eu peço, curta esse vídeo, compartilhe, mande para os seus amigos, para os grupos e também se inscreva no meu canal. Que o Senhor Deus te abençoe poderosamente. Vamos juntos nessa viagem de aprendermos da palavra de Deus, da forma correta da palavra de Deus. Um forte abraço para você. Que o Senhor te guarde e te abençoe.